Maya Bennett entrou no Cole Design Group com um segredo enterrado no seu passado, uma mentira que destruíra a sua carreira e quase lhe quebrara o espírito. O seu novo chefe, Ethan Cole, era um homem que construía muralhas mais altas do que os arranha-céus da capital, um diretor-geral que impunha uma regra acima de todas: amor e trabalho não se misturam. Mas quando as suas reuniões noturnas se transformaram em algo que nenhum dos dois conseguia negar, alguém estava a observar. Alguém que queria vê-los a ambos arder. Um beijo roubado, uma fotografia divulgada. A vingança de um irmão que ameaçava destruir tudo o que estavam a construir. O que Maya não sabia era que Ethan teria de escolher entre o império que edificara e a mulher que o ensinara a sentir novamente. E o que Ethan não sabia? Essa escolha custar-lhe-ia tudo o que pensava ser importante. Se alguma vez te sentiste dividido entre a razão e o coração, esta história estava prestes a provar que, por vezes, o maior risco é o que conduz à maior recompensa. Maya parou em frente ao alto edifício de vidro e respirou fundo. O sol da manhã fazia as janelas brilhar como espelhos. O seu coração batia descompassado no peito. Era aquilo, o seu novo começo. O Cole Design Group ocupava 15 andares no centro da capital. O átrio reluzia com mármore branco e cromados. Profissionais em fatos impecáveis passavam apressados, com chávenas de café e pastas de couro. Maya alisou o seu vestido azul escuro. As suas mãos tremiam ligeiramente. Tu consegues, disse a si mesma. Mereces estar aqui. A viagem de elevador até o 12º andar pareceu uma eternidade. Maya observou os números a subir. 12 andares entre ela e um novo começo. 12 andares entre a sua velha vida e esta oportunidade de provar o seu valor novamente. O gabinete de recursos humanos cheirava a tinta fresca e a tinta de impressora. Uma mulher com óculos vermelhos e um sorriso gentil cumprimentou-a. Maya Bennett? Bem-vinda ao Cole Design Group. Sou a Patrícia. Obrigada. Maya apertou-lhe a mão. Estou entusiasmada por estar aqui. Patrícia guiou-a por pilhas de papelada, manual do funcionário, formulários de benefícios, documentos fiscais. Depois puxou uma folha plastificada e deslizou-a sobre a secretária. Esta é a nossa política de conduta no local de trabalho. O Sr. Cole leva-a muito a sério. Os olhos de Maya percorreram a página. A maior parte era padrão: confidencialidade, respeito, profissionalismo. Mas uma secção estava destacada a negrito: proibidas relações românticas entre funcionários com níveis de autoridade distintos. Violações sujeitas à rescisão imediata do contrato. Um arrepio gelado instalou-se no estômago de Maya. Isso é bastante rigoroso, disse ela com cautela. Patrícia assentiu. O Sr. Cole tem as suas razões. Ele construiu esta empresa com base na confiança e em limites claros. O romance complica a lealdade. É o que ele diz sempre. Maya assinou o formulário. A sua assinatura parecia pequena na grande página branca. Alguma questão? Perguntou Patrícia. Quando o conhecerei? O Sr. Cole? Agora mesmo, na verdade. Patrícia levantou-se. Siga-me. Caminharam por um longo corredor ladeado por projetos arquitetônicos emoldurados. O escritório tinha um plano aberto. As pessoas trabalhavam em secretárias arrumadas, com grandes ecrãs de computador. Alguns olharam para cima, enquanto Maya passava. Olhos curiosos, olhos avaliadores. Patrícia parou num gabinete de canto com janelas do chão ao teto. O azul do horizonte cintilava ao longe. Um homem estava sentado atrás de uma secretária enorme, a digitar no seu portátil. Não olhou logo para cima. Sr. Cole, a sua nova assistente está aqui. Obrigado, Patrícia. A sua voz era grave e controlada, profissional, quase fria. Ele levantou-se e Maya prendeu a respiração por um segundo. Ethan Cole era alto, talvez com 1,88 m. Usava um fato cinzento carvão que lhe assentava na perfeição. Cabelo escuro, arrumado e curto. Queixo forte. Olhos azuis que pareciam ver através de si. Era bonito, claro, mas não era isso que a impressionava. Era a maneira como se portava, como se cada movimento fosse calculado, como se nunca fizesse nada por acidente. Maya Bennett estendeu a mão. Sr. Cole. Ela apertou-a. O aperto dele foi firme e breve. Sente-se. Maya sentou-se na cadeira de couro em frente à secretária dele. Cruzou as mãos no colo para as impedir de tremer. Ethan tirou uma pasta.
O seu currículo é impressionante. 3 anos na Hartman Associates, recomendações excelentes dos seus contactos, licenciatura em comunicação com distinção. Ele olhou para cima. Embora repare que deixou a sua posição anterior de forma bastante súbita, a garganta de Maya secou. Era aquilo, a pergunta que tanto temia. Houve circunstâncias que tornaram necessário que eu saísse. Circunstâncias. Ele não pestanejou. Razões pessoais. Ela sustentou o olhar dele. Não mentiria, mas também não ofereceria mais do que o necessário. Nada que afete a minha capacidade de fazer um trabalho excelente para si. Ethan estudou-a por um longo momento. Depois, fechou a pasta. Contratei-a porque é qualificada. Espero eficiência, discrição e profissionalismo. Não tolero mexericos ou dramas. Estamos claros? Completamente claros. Bom, ele tirou uma pilha de pastas. Tenho uma apresentação daqui a 2 horas. Preciso que estes relatórios sejam resumidos. Apenas os pontos-chave, não mais de 3 para cada um. Consegue fazer isso? Absolutamente. O café está na copa. A sua secretária é mesmo em frente ao meu gabinete. Alguma questão? Não, senhor. Então vamos trabalhar. Maya encontrou a sua nova secretária. Estava perfeitamente posicionada para ver todos a entrar e a sair, mas também para ter uma vista clara para o gabinete de Ethan através das paredes de vidro. Pousou a mala e começou a trabalhar nos relatórios. A tarefa era simples, mas os padrões de Ethan eram elevados. Conseguia senti-lo a observá-la através do vidro enquanto digitava. Os seus dedos voavam sobre o teclado. Terminou o primeiro relatório em 15 minutos. Depois o segundo. Depois o terceiro. Estava a começar o quarto quando alguém colocou uma chávena de café na sua secretária. Carne fresca. Maya olhou para cima. Uma mulher da sua idade estava ali. Cabelo loiro num rabo de cavalo perfeito, saltos de marca, relógio caro. O seu sorriso não alcançava os olhos. Desculpe, é assim que chamamos as novas assistentes por aqui. Carne fresca. Sou a Daniele, já agora. Trabalho no marketing. Maya. Ela tentou sorrir de volta. Prazer em conhecê-la. Um conselho? Daniele inclinou-se como se estivesse a partilhar um segredo. Não se sinta demasiado à vontade. O Sr. Cole gasta assistentes como lenços. Ele é brilhante, claro, mas é impossível agradá-lo. 3 meses. Essa é a média. Depois encontra um pequeno erro e, puf, está fora. O estômago de Maya apertou-se. Vou ter isso em mente. Além disso, nem pense em flertar. Aquele homem é feito de gelo. Acredite em mim, muitas mulheres tentaram. Ele não mistura negócios com prazer. Nunca. Ainda bem que estou aqui para trabalhar, não para flertar. O sorriso de Daniele tornou-se afiado. Claro, querida, é o que todas dizem. Ela afastou-se, os saltos a tilintar no chão polido. Maya deu um gole no café. Estava frio. Deitou-o fora e voltou ao trabalho. Ao meio-dia tinha terminado todos os relatórios. Imprimiu-os e arrumou-os numa pasta organizada. Depois bateu à porta de Ethan. Entre. Ela entrou. Os resumos que pediu. Ele pegou na pasta sem olhar para ela. Os seus olhos percorreram a primeira página, depois a segunda. A sua expressão não revelava nada. Estes são aceitáveis. Aceitáveis. Não bons, não excelentes, aceitáveis. Posso revê-los se precisar. Não é preciso. Estão bem. Ele verificou o relógio. A apresentação é daqui a 30 minutos. Vou precisar de si lá para tirar notas. Claro. E Maya? Ele olhou para ela. Tenha cuidado com o café. Os documentos são caros de substituir. As suas bochechas arderam. Ela seguiu o olhar dele para um pequeno anel de café no canto de um relatório, tão tênue que nem o tinha notado. Peço desculpa. Reimprimo-o imediatamente. Já está feito. Ele mostrou uma cópia nova. Mas da próxima vez, preste atenção aos detalhes. Neste negócio, os detalhes importam. Sim, senhor. Ela saiu do gabinete dele sentindo-se mais pequena do que um grão de areia. A apresentação foi na sala de reuniões principal. Maya sentou-se no canto traseiro com o seu portátil, os dedos prontos no teclado. Ethan estava à frente, dominando a sala com uma confiança tranquila. 15 pessoas sentavam-se à volta da mesa. Executivos, designers, clientes em fatos caros. Ele falou sobre design urbano, sobre reimaginar espaços, sobre tornar os edifícios mais humanos. A sua voz nunca vacilou. Ele passava pelos slides como se tivesse memorizado cada palavra.
Maya viu-se a inclinar-se para a frente, realmente interessada, esquecendo-se de tirar notas por um momento. Menina Bennet, a sua cabeça ergueu-se. Todos a olhavam. As projeções trimestrais, disse Ethan calmamente. Por favor, mostre-as. As suas mãos atrapalharam-se no teclado. Ela tinha guardado o ficheiro. Sabia que sim, mas o pânico tornou-a desajeitada. 5 segundos passaram. 10. A sala pareceu aquecer. Não se apresse, disse Ethan. Haveria gentileza na sua voz? Ou impaciência? Ela encontrou o ficheiro. Abriu-o. Projetou-o no ecrã. Obrigado. Ele continuou sem perder o ritmo, transformando o quase desastre em nada. A apresentação terminou com apertos de mão e sorrisos satisfeitos. Os clientes adoraram. Maya arrumou o portátil, aliviada por ter acabado. Boa recuperação, disse Ethan baixinho enquanto todos saíam. Ela olhou para cima surpreendida. Quase estraguei a sua apresentação. Quase, mas não o fez. Ele pegou na sua pasta. Todos congelam na primeira semana. Conseguiu gerir a situação. Foi o mais próximo de um elogio que tinha recebido dele durante todo o dia. Maya sentiu algo quente florescer no seu peito. Obrigada, Sr. Cole. Ethan. Ele parou à porta. Quando somos só nós, pode chamar-me Ethan. Depois ele foi-se, deixando-a ali, a perguntar-se o que acabara de acontecer. Naquela noite, Maya apanhou o comboio para casa, para o seu pequeno apartamento num bairro mais modesto da cidade. A sua colega de quarto, René, já lá estava, a aquecer pizza que sobrou na cozinha. Como foi o primeiro dia? René gritou. Arrasaste? Maya atirou-se para o sofá. Quase estraguei tudo, incluindo a minha carreira. Assim tão mal? Não sei. O meu chefe é... Maya procurou a palavra certa. Intenso. Tipo assustadoramente intenso. Mas também meio justo. Não consigo perceber se ele me detesta ou se é só a cara dele. René entregou-lhe uma fatia de pizza. Qual é o aspecto dele? Isso importa? Minha querida, claro que importa. Um colírio para os olhos no escritório faz o dia passar mais rápido. Maya revirou os olhos. Ele é profissional. Isso é o que importa. Então ele é giro. Não disse isso. Não precisaste. René sorriu. Ele é solteiro? Há uma política enorme contra relações no escritório. Está literalmente na parede, René. Numa moldura. Oh, um infrator de regras. Ainda melhor. Não vou infringir nada. Preciso deste emprego. Maya deu uma dentada na pizza. Além disso, ele não está interessado. O homem é feito de gelo. O gelo derrete, querida. Não este gelo. Maya pensou naqueles olhos azuis frios, naquela voz controlada, na maneira como ele se portava como se estivesse blindado. Acredita em mim. Este é um homem que não deixa ninguém entrar. Mas mais tarde, naquela noite, deitada na cama, ela pensou na forma como ele dissera boa recuperação. Na forma como ele lhe pedira para o chamar de Ethan. Pequenas coisas, pequenas fissuras no gelo. Ela afastou os pensamentos. Não podia dar-se ao luxo de pensar assim. Não depois de tudo o que aconteceu no seu último emprego. Não quando ela mal sobrevivera às mentiras e acusações que destruíram a sua reputação. Desta vez, seria diferente. Desta vez manteria a cabeça baixa, faria um trabalho perfeito e nunca daria a ninguém uma razão para questionar o seu profissionalismo. Nunca mais. Na manhã seguinte, o dia começou melhor. Maya chegou cedo com o café fresco e a cabeça limpa. Organizou a agenda de Ethan, respondeu a e-mails e preparou documentos para as suas reuniões. Às 10 da manhã, sentia que estava a começar a apanhar o jeito. Então, Ethan chamou-a ao seu gabinete. Preciso que reveja estes contratos. Marque quaisquer inconsistências. Ela pegou na pilha de papéis. Para quando? Até ao final do dia. Isso significava 12 contratos em 8 horas. Maya engoliu em seco. Vou conseguir fazer. Sei que sim. Ela trabalhou durante o almoço, mal levantando os olhos da secretária. Os seus olhos começaram a ficar embaçados por volta da 5ª hora, mas ela aguentou, verificando cada cláusula, cada termo, cada detalhe. Às 6 da tarde, tinha marcado todos os 12 contratos com notas e perguntas. Ela bateu à porta de Ethan. Ele ainda estava na secretária, a gravata desapertada, as mangas arregadas até aos cotovelos. Parecia cansado, mas focado. Os contratos, disse ela, pousando-os. Ele pegou no primeiro, leu as suas notas. As suas sobrancelhas ergueram-se ligeiramente.
Reparou na discrepância da cláusula de responsabilidade. Estava oculta, mas sim. 3 advogados não a viram na semana passada. Ele olhou para ela com algo que poderia ser respeito. Bem feito. Maya sentiu aquele calor florescer no seu peito novamente. Orgulho. Validação. Obrigada. Vá para casa. É tarde. O senhor ainda está aqui. Estou sempre aqui. Ele virou-se para o computador. Mas assim não lhe compete estar. Fez um bom trabalho hoje, Maya. Descanse. Ela saiu a sentir-se mais leve do que desde que chegara. Talvez aquilo resultasse. Talvez ela pudesse realmente recomeçar. No dia seguinte, os sussurros começaram. Maya reparou neles na copa. 2 mulheres da contabilidade emudeceram quando ela entrou. No corredor, um grupo de homens parou de falar e ficou a observá-la. Ao almoço, Daniele sentou-se em frente a ela na cantina, com aquele mesmo sorriso afiado. Então, disse Daniele, você e o Sr. Cole estiveram aqui até bastante tarde ontem à noite. Estávamos a trabalhar. Claro, a trabalhar. Daniele deu uma dentada na sua salada. Foi o que a Chelsea também disse antes de ser despedida. O garfo de Maya parou a meio caminho da sua boca. Quem é a Chelsea? A última assistente dele. Durou 4 meses. Um recorde. Começou a ficar demasiado à vontade, demasiado amigável. De repente, desapareceu. Eu estou apenas a fazer o meu trabalho, Daniele. Claro que sim. Daniele levantou-se recolhendo o seu tabuleiro. Só para lembrar, toda a gente está a observar, e o Sr. Cole não gosta que falem dele. Maya perdeu o apetite. Deitou fora a sua sanduíche a meio e voltou para a secretária. Naquela tarde, Ethan pediu-lhe para ficar até tarde novamente. Estavam a preparar-se para uma apresentação a um cliente, um projeto enorme que poderia determinar o sucesso ou fracasso do trimestre. Trabalharam lado a lado, revisando apresentações, calculando números, ajustando designs. Por volta das 8 da noite, Ethan recostou-se na cadeira e esfregou os olhos. Precisamos de uma pausa. Estou bem. Eu não. Ele levantou-se e foi até a janela. O rio estendia-se na escuridão pontilhado por luzes de embarcações. 5 minutos. Depois, acabamos isto. Maya juntou-se a ele à janela. A cidade parecia linda à noite, pacífica. Alguma vez sai deste escritório? Perguntou ela antes que pudesse conter-se. Não com frequência. Isso é triste. Ele olhou para ela. É? Sim. Todo este trabalho, todo este sucesso, qual é o sentido se nunca o desfruta? O trabalho é o sentido. Ele cruzou os braços. Tudo o resto é apenas distração. Nem tudo. Na minha experiência, sim, tudo. A sua voz era firme, mas algo cintilou nos seus olhos. Algo antigo e ferido. Ficaram ali em silêncio. Não desconfortável. Apenas em silêncio. Então, a boca de Ethan contraiu-se. Quase um sorriso. És persistente, sabias? Isso é uma queixa? Uma observação. Ele virou-se de volta para a secretária. Anda, vamos acabar isto. Mas enquanto Maya o seguia, apanhou-o a olhar para ela novamente. Rápido. Como se não quisesse. Como se estivesse surpreendido consigo mesmo. O gelo estava definitivamente a rachar. Na sexta-feira de manhã, Maya encontrou o e-mail. Estava na sua caixa de entrada de trabalho, enviado de um endereço genérico que não reconhecia, sem assunto. Apenas uma frase. De novo não, certo? Nunca aprendes. As suas mãos começaram a tremer. Leu 3 vezes. 4 vezes. As palavras misturavam-se. De novo não. Alguém sabia. Alguém ali sabia sobre a Hartman Associates. Sobre as acusações. Sobre tudo de que tinha fugido. A respiração de Maya ficou ofegante. As paredes do escritório pareciam estar a fechar-se sobre ela. Levantou-se demasiado depressa, batendo na sua secretária. A sua chávena de café cambaleou, mas não derramou. Estás bem? Ela virou-se. Ethan estava à porta do seu gabinete, a preocupação vincada na testa. Estou bem. Não pareces bem. Só cansada. Não dormi bem. Ele estudou o rosto dela. Ela forçou-se a sustentar o olhar dele, a não desviar, a não parecer culpada, embora não tivesse nada de que ser culpada. Faz uma pausa, disse ele finalmente. Vai apanhar ar. Tenho trabalho. Pode esperar. Vai. Maya pegou no telemóvel e apressou-se para o elevador. Desceu até ao átrio e saiu para a fresca manhã da capital. Caminhou sem direção, apenas se moveu,
tentando fugir ao pânico que crescia no seu peito. Quem enviou aquele e-mail? Quem sabia? E o que queriam? O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de René. Almoço hoje? Pareces estressada. Maia respondeu. Não posso. Muito trabalho. Ficamos para outra? Não podia contar a René. Ainda não. Não podia contar a ninguém. Se soubesse que ela era a Maia Bennett do escândalo da Hartman, estaria acabada. De novo, despedida, colocada na lista negra, destruída. Tinha sido acusada de ter um caso com o seu chefe casado na Hartman Associates. A acusação era uma mentira, uma mentura cruel e calculada espalhada por uma colega ciumenta. Mas as mentiras não se importam com a verdade. Espalham-se como fogo. Quando Maia provou a sua inocência, a sua reputação estava em cinzas. Partiu antes que a pudessem despedir. Partiu antes que os sussurros se tornassem gritos. E agora alguém ali sabia. Maia encostou-se a um edifício e fechou os olhos. Queria chorar, queria demitir-se, queria desaparecer. Mas tinha trabalhado demasiado para fugir novamente. Respirou fundo, depois mais uma vez. Endireitou os ombros e voltou para o escritório. O resto do dia passou num nevoeiro. Maia trabalhou mecanicamente, verificando o seu e-mail a cada poucos minutos. Não mais mensagens, apenas aquela única frase, pairando sobre ela como uma ameaça. Por volta das 4 da tarde, Ethan chamou-a ao seu gabinete. Sente-se. Ela sentou-se. O seu coração batia descompassado. Algo está errado, disse ele. Não era uma pergunta. Estou bem, Maia. Ele inclinou-se para a frente. Estive a observá-la durante todo o dia. Está distraída, nervosa. Isso não é típico de si. Disse-lhe, estou apenas cansada. Alguém a está a incomodar? A pergunta atingiu-a como água fria. Ela abriu a boca, fechou-a. Como é que ele sabia? Se alguém neste escritório a está a deixar desconfortável, continuou Ethan, a sua voz baixa e séria, preciso de saber. Agora, Maia queria contar-lhe. Ela queria contar-lhe tudo. Mas o medo bloqueou as palavras na sua garganta. Não é nada que eu não consiga resolver. Não foi isso que perguntei. Eles entreolharam-se. Os seus olhos azuis eram intensos, perscrutadores, como se ele pudesse arrancar-lhe a verdade apenas com o olhar. Agradeço a sua preocupação, disse Maia cuidadosamente, mas prometo, estou bem. Ethan recostou-se. Não parecia convencido. A minha porta está sempre aberta. Lembre-se disso. Vou lembrar. Enquanto se levantava para sair, ele falou novamente. Maia, ela virou-se. É uma boa assistente, melhor do que boa. Não deixe que ninguém a faça sentir o contrário. Algo estalou dentro do seu peito. A gentileza na sua voz, a sinceridade, era quase demais. Obrigada, sussurrou ela. Conseguiu voltar para a sua secretária antes que as lágrimas viessem. Apenas algumas. Rápidas. Limpou-as antes que alguém pudesse ver. Mas Ethan viu. Através da parede de vidro do seu gabinete, ele observou-a limpar os olhos. O seu maxilar apertou-se. Os seus punhos cerraram-se sobre a secretária. Alguém a estava a magoar, e ele ia descobrir quem. Naquela noite, Maia ficou até tarde para terminar um relatório. A maior parte do escritório tinha esvaziado. As luzes estavam fracas. A sua lâmpada de secretária fazia um pequeno círculo de calor na escuridão. Estava tão concentrada no computador que não o ouviu aproximar-se. Tá ainda aqui? Maia saltou. Ethan estava ao lado da sua secretária sem casaco, parecendo tão cansado quanto ela. Quase a acabar. Trabalha demasiado, diz o homem que nunca vai para casa. Tocaste num ponto sensível. Ele sorriu. Realmente sorriu. Transformou-lhe o rosto inteiro. Fê-lo parecer mais jovem, mais suave, humano. Maia esqueceu-se de respirar por um segundo. Estou a pedir o jantar, disse Ethan. Tailandês, está bem? Não tem de... Estou com fome, está com fome. E nenhum de nós vai sair daqui por mais 1 hora. Tailandês ou italiano? Tailandês. Boa escolha. Eles comeram no gabinete dele, os recipientes espalhados pela secretária, sapatos descalçados, gravatas desapertadas. Parecia estranho, informal, como se fossem pessoas reais em vez de chefe e assistente. Diga-me uma coisa, disse Ethan, enrolando massa no garfo. Por que design? O que quer dizer? Estudou comunicação. Poderia trabalhar em qualquer lado. Marketing, relações públicas, mídia. Por que uma empresa de design? Maia pensou nisso. Gosto da ideia de construir coisas que duram. As palavras são ótimas,
mas desvanecem-se. Os edifícios permanecem, tornam-se parte da vida das pessoas. É uma boa resposta. E o senhor? Por que design? Controlo. Ele disse-o simplesmente como se fosse óbvio. Quando se projeta algo, controla-se cada detalhe, cada linha, cada ângulo, cada escolha. Nada é aleatório. Nada é deixado ao acaso. Isso parece exaustivo. É. Ele olhou para ela. Mas é mais seguro do que a alternativa, que é caos, imprevisibilidade. Confiar em coisas que não podemos controlar. Maya pousou o garfo. Não se pode controlar tudo, Ethan. Posso tentar. Mas a que custo? Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos azuis e ela viu neles algo que nunca tinha visto. Solidão. Uma solidão profunda e dolorosa. Devo voltar ao trabalho, disse Maya em voz baixa. Sim, ele pigarreou. Eu também. Mas nenhum deles se mexeu. Sentaram-se ali no escritório silencioso, rodeados por embalagens de comida para fora e papéis, e algo mudou entre eles. Algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Finalmente, Ethan levantou-se. Obrigado por teres ficado até tarde. Faz parte do trabalho. Ainda assim, agradeço. Ele parou à porta. E Maya, se alguma vez precisares de falar sobre alguma coisa, e quero dizer, qualquer coisa, eu estou aqui. Eu sei. Depois que ele saiu, Maya sentou-se sozinha à secretária dele, a observar as luzes da cidade. O seu telemóvel vibrou. Mais um e-mail. O coração dela parou. Mas não era do remetente anônimo. Era dos recursos humanos, marcado como urgente. Lembrete. Todos os funcionários devem completar a formação atualizada sobre assédio até segunda-feira. A não conformidade resultará em ação disciplinar. Ela apagou-o e arrumou as suas coisas. Enquanto descia no elevador, pensou nas palavras de Ethan. Eu estou aqui. Poderia ela confiar nele? Poderia contar-lhe a verdade sobre o seu passado? Ou ele olharia para ela de forma diferente? Acreditaria nas mentiras como todos os outros? Maya saiu para a noite lisboeta. A resposta parecia impossivelmente distante. Mas uma coisa era certa. O gelo estava a derreter. E isso assustava-a mais do que qualquer e-mail anônimo alguma vez poderia. Sábado de manhã, Maya acordou com 17 chamadas não atendidas. Ela pegou no telemóvel, o coração a mil. A maioria era da sua amiga Renée. 2 eram de números que ela não reconhecia, e uma era do escritório. Ela ligou primeiro a Renée. Finalmente, Renée atendeu ao primeiro toque. Miúda, tens de ver o teu Instagram, agora. O quê? Por quê? Limita-te a ver. Liga-me de volta. Maya abriu o Instagram com as mãos trêmulas. As suas notificações estavam inundadas. Comentários, marcações, mensagens de pessoas com quem não falava há anos. Então, ela viu. Alguém tinha publicado uma fotografia dela e de Ethan da noite anterior. Eles estavam à janela do escritório dele, ambos a segurar embalagens de comida para fora, ambos a sorrir. O ângulo fazia-los parecer próximos, demasiado próximos, íntimos. A legenda dizia, o CEO e a sua assistente a trabalhar até tarde outra vez. Sim, claro, Jan. O estômago de Maya encolheu-se. A publicação tinha sido partilhada centenas de vezes. Os comentários acumulavam-se por baixo. Lá vamos nós outra vez. Ela não aprendeu a lição. A mesma miúda, chefe diferente. Clássico. As suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair o telemóvel. Alguém a tinha ligado ao escândalo Hartman. Alguém tinha desenterrado o seu passado e exposto para que todos vissem. O quarto girava. Ela não conseguia respirar. O seu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu sem pensar. Maya Bennett, a voz de uma mulher, profissional e fria. Sim, é a Jennifer dos recursos humanos do grupo Co-Design. Precisamos que venhas na segunda-feira de manhã, 8 em ponto. Houve uma queixa. Uma queixa sobre o quê? Discutiremos isso na segunda-feira. Por favor, não te atrases. Clique. Maya sentou-se na cama, o telemóvel ainda apertado ao ouvido, a escutar o silêncio. Tudo o que ela tinha trabalhado para conseguir, perdido. De novo, por causa de uma mentira, porque alguém queria destruí-la. Ela ligou a Ethan, tocou 4 vezes antes de ir para o voicemail. Olá, sou o Ethan Cole. Deixa uma mensagem. É a Maya. Liga-me de volta, por favor, é urgente. Ela esperou. 1 hora, 2 horas. Nada.
No domingo à tarde, ela já se tinha convencido de que ele já tinha sabido, já tinha acreditado nos rumores, já tinha decidido que ela não valia a pena ser defendida. René apareceu com vinho e pizza e uma raiva justa. Isto é uma porcaria, disse René, a andar de um lado para o outro na pequena sala de Maya. Não estavas a fazer nada de errado. Não importa. Parece errado. É tudo o que as pessoas se importam. E então vais deixá-los ganhar de novo? Maya encolheu os joelhos ao peito. Que escolha tenho eu? Os recursos humanos ligaram. Provavelmente serei despedida na segunda-feira. Não, se lutares. Não consigo lutar contra rumores, René. Tentei isso na Hartman. Sabes o que aconteceu. René sentou-se ao lado dela. Este Ethan, confias nele? Maya pensou na noite de quinta-feira. A comida para fora. A conversa. A forma como ele a tinha olhado, como se ela importasse. Não sei, sussurrou ela. Quero, mas querer não é o mesmo que saber. Então descobre, antes que tomem a decisão por ti. A manhã de segunda-feira chegou como uma sentença de morte. Maya vestiu a sua roupa mais profissional. Calças pretas, blusa branca, cabelo bem preso, armadura. A viagem de elétrico até ao centro da cidade parecia interminável. Cada pessoa que olhava para o seu telemóvel fazia o coração de Maya disparar. Estariam a ver a fotografia? Estariam a julgá-la? Ela chegou ao escritório às 7h45. O átrio estava silencioso. Cedo. Ela subiu no elevador, cada andar fazendo o seu estômago afundar mais. O 12º andar era um caos. Pessoas estavam em grupos a sussurrar. Olhos seguiam-na enquanto ela caminhava para a sua secretária. Alguém riu. Outro alguém mandou-os calar. Daniele passou por ela com um sorriso simpático que parecia uma faca. Os recursos humanos estão à tua espera. Maya pousou a mala. As suas mãos não paravam de tremer. O escritório de Ethan estava escuro. Ele ainda não tinha chegado. Ela bateu à porta de Jennifer exatamente às 8 da manhã. Entra. Jennifer estava sentada atrás da sua secretária, com uma cópia impressa da publicação do Instagram à sua frente. O Sr. Jenkins, o membro sênior do conselho de administração, estava sentado no canto. O seu rosto marcado pelo tempo era ilegível. Menina Bennett, por favor, sente-se. Maya sentou-se. A cadeira parecia demasiado pequena. Tenho a certeza de que já viu esta fotografia a circular online, disse Jennifer, deslizando a impressão na direção dela. Recebemos queixas de vários funcionários sobre conduta inadequada. Eu não estava a fazer nada de inadequado. Estávamos a trabalhar, a jantar, é tudo. A percepção de impropriedade é tão prejudicial quanto a impropriedade em si. Então estou a ser punida pela percepção? Pelo que as pessoas assumem? Está a ser investigada, há uma diferença. Jennifer cruzou as mãos. Até que este assunto seja resolvido, está suspensa com vencimento, com efeito imediato. As palavras atingiram-na como um soco. Suspensa. É um procedimento padrão. Pelo quê? Por comer comida para fora? Por estar perto do meu chefe? Por estar numa fotografia que nem sabia que estava a ser tirada? Por violar a aparência de profissionalismo, disse o Sr. Jenkins em voz baixa. A sua voz era áspera, como couro velho. Certo ou errado, menina Bennett, tornou-se uma distração. As distrações prejudicam os negócios. Maya levantou-se. A sua cadeira arrastou-se no chão. Não fiz nada de errado. Isso pode ser verdade, disse Jennifer. Mas até concluirmos a nossa investigação não pode trabalhar aqui. Por favor, recolha os seus objetos pessoais e saia do edifício. Onde está o Ethan? Ele sabe disto? O Sr. Cole foi informado. Então por que não está ele aqui a defender-me? Nenhum deles respondeu. Maya saiu com pernas que não pareciam as suas. Ela arrumou a sua secretária. Uma caneca de café, uma fotografia dela e de René emoldurada. Uma pequena suculenta que já estava a morrer. As pessoas observavam. Algumas fingiam que não. Outras nem se preocupavam em esconder os seus olhares. Ela desceu no elevador sozinha. As portas fecharam-se sobre o seu reflexo. Uma mulher negra a segurar uma caixa de cartão, a tentar não chorar. O átrio estava cheio agora. A hora de ponta da manhã. Pessoas a chegar para trabalhar enquanto ela partia. Lá fora, a chuva tinha começado a cair. Claro que sim. Maya ficou debaixo do beirado do edifício, a caixa nos braços, sem ter para onde ir. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu avisei. As regras ganham sempre. Ela quase atirou o telemóvel. Quase gritou.
mas ficou ali, a deixar a chuva molhar os seus sapatos, a deixar o frio instalar-se. Maya, ela virou-se. Ethan estava atrás dela, encharcado pela chuva, ainda a usar o casaco do fim de semana. Parecia que tinha estado a correr. O que estás a fazer aqui? A sua voz saiu sem emoção, derrotada. À tua procura. Acabei de saber da suspensão. Vim diretamente de... De onde? Onde estavas tu este fim de semana quando liguei? Quando precisei de ti? Ele encolheu-se. Estava a lidar com o meu irmão. É complicado. Devia ter ligado de volta. Lamento. Desculpa, não me ajuda. Estou suspensa. Porque alguém tirou uma fotografia nossa a jantar, porque as pessoas pensam... A sua voz quebrou-se. Pensam que estou a fazer o que fui acusada no meu último emprego. Pensam que sou uma espécie de... Para! Ele aproximou-se. A chuva escorria do seu cabelo. Eu sei o que aconteceu na Hartman Associates. O mundo de Maya inclinou-se. O quê? Eu sei sobre as acusações. O caso que nunca aconteceu. O colega que mentiu. Ele olhou diretamente para ela. Eu sabia antes de te contratar. Então por quê? Porque fiz a minha pesquisa. Pesquisa a sério. Falei com pessoas que realmente te conheciam. Pessoas que me contaram a verdade. A mandíbula dele apertou-se. Eu sabia que eras inocente. Por isso te contratei. As lágrimas ardiam-lhe nos olhos. Se sabias, então, por que não estás lá em cima a lutar por mim? Estou a lutar por ti. Passei a última hora a discutir com o conselho de administração, mas eles estão assustados. A fotografia tornou-se viral na nossa indústria. Os clientes estão a fazer perguntas. O conselho de administração não cede até que a investigação esteja completa. Então estou apenas... O quê? Suposta a ficar em casa enquanto a minha reputação é destruída de novo? Não. Ethan tirou a caixa das mãos dela e pousou-a. É suposto deixares-me resolver isto. Não podes mudar o que as pessoas pensam. Talvez não, mas posso garantir que o pensam enquanto olham para os factos. A chuva caía mais forte. Eles estavam tão próximos que Maya conseguia ver as gotas presas nas pestanas dele. Por que te importas? Ela perguntou em voz baixa. Sou apenas a tua assistente. Não. A voz dele era áspera. Não és. As palavras ficaram suspensas entre eles. Pesadas. Verdadeiras. Ethan, preciso de te dizer uma coisa. Ele passou uma mão pelo cabelo molhado. O meu irmão, o Oliver, ele é quem tem enviado esses e-mails. A fotografia. Tudo. O sangue de Maya gelou. O teu irmão. Ele trabalhou com a Hartman Associates há anos. Ele lembrou-se do teu escândalo. Quando descobriu que estavas a trabalhar para mim, ele decidiu... Os punhos de Ethan cerraram-se. Ele queria magoar-me. Tu foste apanhada no fogo cruzado. Porque ele te queria magoar. Feridas antigas. Drama familiar. Não importa agora. Ele olhou para ela com algo perto de desespero. O que importa é que vou resolver isto. Vou descobrir quem ele pagou para tirar aquela fotografia. Vou provar que tudo isto é uma armadilha. E vou garantir que recuperas o teu emprego com um pedido de desculpas completo. E se não conseguires, então demito-me. Maya olhou para ele. O quê? Se te despedirem por isto, acabo. Não vou liderar uma empresa que pune pessoas por mentiras de outros. Não podes demitir-te. A co-design é a tua vida. Não. Ele aproximou-se ainda mais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor a emanar dele apesar da chuva. Era a minha vida. Tempo passado. As coisas mudam. Ethan. Ela não sabia o que dizer. Este homem, este CEO controlado, disciplinado, frio como gelo, estava disposto a deitar tudo a perder por ela. Vai para casa, disse ele gentilmente. Descansa. Deixa-me tratar disto. Não quero que tratem de mim. Quero lutar. Então luta, mas não sozinha, não desta vez. Ele pegou na caixa dela e levou-a até ao passeio. Chamou um táxi, pagou ao motorista antes que ela pudesse protestar. Enquanto o táxi arrancava, Maya olhou para trás. Ethan estava de pé na chuva, a vê-la partir, e ela percebeu algo que a aterrorizou. Ela estava a apaixonar-se por ele, e desta vez poderia ser mesmo a sério. 3 dias passaram como 3 anos. Maya ficou em casa no seu apartamento, a ver a chuva bater nas janelas, a verificar o telemóvel a cada 5 minutos. René trouxe-lhe comida, tentou fazê-la rir, falhou. Ethan mandou-lhe mensagem todos os dias. Dia 1, reunião do conselho hoje. Apresentei provas do envolvimento do Oliver. Estão a revê-las. Dia 2, encontrei o fotógrafo.
Ele confessou que o Oliver lhe pagou, a obter uma declaração juramentada. Dia 3. Quase lá. Não percas a esperança. Mas a esperança parecia um luxo que Maya não podia dar-se ao luxo de ter. No quarto dia, o telemóvel dela tocou. Jennifer, dos Recursos Humanos. Menina Bennett, pode vir amanhã? 10 da manhã. Estou despedida? Uma pausa. Apenas venha, por favor. Maya desligou e ligou imediatamente a Ethan. Ele atendeu ao primeiro toque. Os Recursos Humanos ligaram-te? Ela perguntou. Sim. O que significa? Significa que terminaram a investigação. A voz dele era cautelosa, controlada. Significa que amanhã vamos descobrir se a justiça realmente existe. Estou assustada. Eu também. Ela nunca o tinha ouvido admitir medo antes. Isso fazia-o parecer humano, vulnerável. Ethan, sim? Obrigada, por acreditares em mim. Sempre. A palavra foi suave. Uma promessa. Terça-feira de manhã, Maya vestiu as mesmas calças pretas e blusa branca. A mesma armadura. René insistiu em ir com ela para apoio moral, esperando num café próximo. O escritório estava diferente desta vez. Mais silencioso. As pessoas olhavam para ela, mas não sussurravam. Não riam. Alguns até acenaram um olá. Daniele parou-a no corredor. Olá. Para o que vale, lamento ter sido tão insuportável. Ouvi o que realmente aconteceu. Maya apenas assentiu. Ela ainda não tinha energia para perdoar. A porta do escritório de Jennifer estava aberta. Lá dentro estavam Jennifer, o Sr. Jenkins e Ethan. Todos se levantaram quando ela entrou. Menina Bennett, disse o Sr. Jenkins, por favor, sente-se. Maya sentou-se. O seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Concluímos a nossa investigação, começou Jennifer. Após rever as provas fornecidas pelo Sr. Cole, incluindo o testemunho do fotógrafo e os registros de pagamentos das contas de Oliver Cole, determinamos que foi vítima de uma campanha de assédio direcionada. A respiração de Maya engasgou-se. Então estou liberta de qualquer irregularidade. Completamente. Jennifer deslizou um papel pela secretária. Oferecemos-lhe a reintegração, um pedido de desculpas formal e compensação pelos dias em que esteve suspensa. O Conselho de Administração votou por unanimidade, acrescentou o Sr. Jenkins. O seu rosto marcado pelo tempo quase sorriu. É uma funcionária valiosa, menina Bennett. Devíamos ter investigado devidamente antes de agir. Isso é culpa nossa. Maya olhou para Ethan. Ele observava-la com algo como alívio nos olhos. E quanto ao Oliver? Ela perguntou. O meu irmão já não será bem-vindo em quaisquer eventos da empresa ou nestas instalações, disse Ethan em voz baixa. Também apresentei uma ordem de restrição. Ele não te vai incomodar mais. Não percebo. A voz de Maya tremeu. Por que faria ele isto? Por que me atacaria? Ethan e o Sr. Jenkins trocaram um olhar. O meu irmão e eu temos história, disse Ethan cuidadosamente. Há anos o nosso pai deixou-me a empresa, não a ele. O Oliver sentiu-se traído. Ele passou os últimos 5 anos a tentar magoar-me de todas as formas que pode. Quando te viu a trabalhar aqui, viu-nos a aproximar, pensou que tinha encontrado a arma perfeita. Então isto nunca foi sobre mim. Não, foi sobre mim. Tu apenas foste apanhada na zona de explosão. A mandíbula de Ethan apertou-se. Lamento. Devia ter te protegido melhor. Protegeste-me quando importou. Maya virou-se para Jennifer. Quando posso voltar? Hoje, se quiser. Embora compreendamos se precisar de tempo. Maya levantou-se. Já tive tempo suficiente. Quero trabalhar. O Sr. Jenkins realmente sorriu desta vez. Esse é o espírito. Bem-vinda de volta, menina Bennett. Ela saiu do escritório de cabeça erguida. Enquanto caminhava pelos corredores, as pessoas aplaudiram. Alguém assobiou. Daniele deu-lhe um polegar para cima. Ethan alcançou-a na sua secretária. Isso foi corajoso, disse ele. Voltar? Não fugir. De novo. Ele fez uma pausa. Ouve, eu sei que as coisas têm sido complicadas, mas preciso de te perguntar uma coisa. O coração de Maya começou a disparar de novo por uma razão completamente diferente. Este fim de semana, a empresa tem um retiro. Atividades de equipa, sessões de estratégia, esse tipo de coisas. É na casa de campo da minha família. Gostaria que viesses. Como tua assistente. Como... Ele lutou com a palavra. Como alguém em quem confio. Não era uma declaração de amor. Nem sequer uma confissão de sentimentos.
mas era honesto, real. Ok, disse Maya. Eu irei. Ok. Ele sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformava todo o seu rosto. Bom, ele voltou para o seu escritório e Maya afundou-se na cadeira da sua secretária. Ela estava de volta. Estava ilibada. Estava segura. Então por que sentia ela que tudo estava prestes a mudar? O resto da semana passou num turbilhão de trabalho e profissionalismo cuidadoso. Maya e Ethan mantiveram a distância apropriada, sem jantares tardios, sem longas conversas. Mas os olhares que trocavam pelo escritório diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Sexta-feira à tarde, Ethan enviou um e-mail a toda a empresa. Retiro empresarial obrigatório este fim de semana. Detalhes abaixo. Transporte assegurado. Vemo-nos lá. EC. Obrigatório, disse René quando Maya lhe contou. Isso é romântico. É profissional. Claro, querida. Continua a dizer isso a ti mesma. Sábado de manhã, Maya viajou numa carrinha da empresa com outros 10 funcionários. A viagem demorou 2 horas para norte, deixando o horizonte de Lisboa para trás em direção a colinas ondulantes e florestas densas. A casa de campo não era uma casa, era uma mansão. 3 andares de vidro e madeira empoleirados num penhasco com vista para um enorme lago privado. Montanhas cercavam o horizonte. Parecia algo saído de uma revista. Puxa vida, alguém sussurrou atrás de Maya. Dinheiro da família Cole, disse Daniele com conhecimento de causa. Dinheiro antigo. Ethan estava nos degraus da frente, a cumprimentar as pessoas à medida que chegavam. Quando Maya saiu da carrinha, os olhos dele encontraram os dela imediatamente. Conseguiste vir. Tive eu escolha? Era obrigatório. Tu tens sempre uma escolha. O fim de semana deveria ser sobre atividades de equipa. Fizeram exercícios de confiança e jogos de resolução de problemas. Tiveram sessões de estratégia sobre projetos futuros. Jantaram refeições de catering, no enorme terraço traseiro, com vista para a água. Mas Maya não conseguia parar de observar Ethan. A forma como ele se movia pela multidão. A forma como ouvia quando as pessoas falavam. A forma como continuava a olhar para ela quando pensava que ninguém estava a ver. Sábado à noite, depois do jantar, as pessoas dispersaram-se. Alguns a jogar as cartas, outros a passear junto ao lago, outros já a ir para a cama. Maya estava no terraço sozinha, a observar o pôr do sol pintar a água de dourado e rosa. O ar cheirava a pinho e água fresca. Bonito, não é? Ela não se virou. Já conhecia a voz dele. É perfeito. Ethan veio ficar ao lado dela, perto, mas sem tocar. O meu avô construiu este lugar. Dizia que toda a gente precisa de um sítio onde possa respirar. Vens cá muitas vezes? Já não, demasiadas memórias. Boas? Algumas. Ele encostou-se ao corrimão. Antes que tudo desmoronasse com Oliver, costumávamos vir cá todos os verões. Nadávamos o dia todo, fazíamos fogueiras à noite. Éramos próximos uma vez. Difícil de acreditar agora. Maya queria tocar na mão dele, para oferecer conforto, mas manteve a distância. O que aconteceu? Ela perguntou gentilmente. Entre vocês, os dois? A mesma coisa que acontece sempre. Dinheiro, poder, expectativas familiares. Ele suspirou. O nosso pai teve um AVC há 5 anos. Antes de morrer, deixou-me a empresa. O Oliver achava que merecia mais. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu não estivesse pronto. Construíste algo incrível. A que custo? Ele olhou para ela. Perdi o meu irmão. Perdi a capacidade de confiar em alguém. Transformei-me em alguém que mede a vida em lucros e produtividade, em vez de momentos e pessoas. Tu és mais do que isso. Sou eu? A voz dele estava embargada. Porque, do meu ponto de vista, sou apenas um tipo que construiu muros tão altos que já não se lembra como descer. Trovões ribombaram ao longe. Nuvens de tempestade acumulavam-se sobre as montanhas. Então, talvez, disse Maya suavemente, precises de alguém que te encontre no topo. Ele virou-se completamente para ela. A luz desvanecente apanhou o seu rosto, tornando seus olhos impossivelmente azuis. Isso é uma proposta? Antes que ela pudesse responder, o céu abriu-se. A chuva caía em lençóis. As pessoas gritaram e correram para dentro a rir. Maya e Ethan ficaram ali, a encharcar-se. Nenhum dos dois se mexeu. Devíamos entrar, disse ele. Provavelmente. Mas nenhum deles se mexeu. Ficaram ali na chuva,
a olhar um para o outro, e Maia sabia, ela sabia absolutamente, que tudo estava prestes a mudar. Anda! Ethan pegou na mão dela. Realmente pegou na mão dela. A palma da mão dele estava quente e áspera. Quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-a pela casa, até uma casa de barcos junto à água. Lá dentro estava seco e cheirava a madeira velha e lona. Velas estavam nas prateleiras. Ethan acendeu algumas, criando uma luz dourada suave. O meu esconderijo, disse ele. Quando era miúdo. Quando as coisas ficavam demasiado barulhentas, eu vinha para cá. Sentaram-se num banco velho, a pingar, rodeados por barcos cobertos com lonas e coletes salva-vidas pendurados nas paredes. Obrigada, disse Maia, por esta semana. Por acreditares em mim, por lutares por mim. Eu disse-te. Sempre o farei. Por quê? A pergunta ficou suspensa entre eles. Pesada, importante. Por quê? Disse Ethan lentamente, como se estivesse a descobrir à medida que falava. Tu és a primeira pessoa em 5 anos que me fez querer tentar, confiar, sentir algo diferente de controlo. Ethan, eu sei que é complicado. Eu sei que a imagem é péssima. Sei que há 100 razões para isto ser uma má ideia. Virou-se para ela. Mas estou cansado de ter medo. Cansado de deixar que velhas feridas controlem a minha vida. Cansado de fingir que não me importo contigo quando eu... Ele parou. Respirou fundo. Quando me importo contigo mais do que me importei com alguém em muito, muito tempo. Os olhos de Maia ardiam. Não de lágrimas, mas de algo maior. Algo que parecia esperança. Também me importo contigo. Ela sussurrou. Tentei não o fazer. Jurei que não o faria. Mas faço-o. Então, o que fazemos? Não sei. Mas talvez descubramos juntos. Ethan estendeu a mão e prendeu uma madeixa de cabelo úmido atrás da orelha dela. Os seus dedos demoraram-se na bochecha dela. Juntos, ele repetiu. Gosto do som disso. Lá fora, a chuva batia no telhado do abrigo de barcos. Trovões ribombavam. As velas tremeluziam. E lentamente, com cuidado, como se estivesse a tomar a decisão mais importante da sua vida, Ethan inclinou-se e beijou-a. Foi suave, delicado. Uma pergunta e uma resposta, tudo ao mesmo tempo. Maia beijou-o de volta. E o mundo desapareceu. Não havia política da empresa, nem mexericos de escritório, nem escândalos passados. Apenas aquele momento, apenas eles. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Aquilo foi... Maia começou. Uma ideia terrível, Ethan completou. A pior. Absolutamente imprudente. Completamente pouco profissional. Olharam um para o outro e começaram a rir. Um riso verdadeiro. O tipo de riso que vem do alívio, da alegria e do terror, tudo misturado. Estamos em tantos apuros, Maia disse. Tantos apuros. Ethan puxou-a para perto, aninhando-a contra o seu peito, mas valeu a pena. Ela ouviu o seu coração, forte e constante. Sim, valeu a pena. Ficaram no abrigo de barcos até a tempestade passar, falando de tudo e de nada, dos seus medos e esperanças, do que viria a seguir. Nenhum deles sabia que lá fora, escondida entre as árvores, uma câmara tinha captado tudo. Nenhum deles sabia que, pela manhã, aquele beijo estaria por toda a internet. Nenhum deles sabia que a verdadeira luta estava apenas a começar. Mas por aquele único momento, à luz das velas e da chuva, eram apenas 2 pessoas que tinham encontrado algo real no meio de todo o caos. E isso era suficiente. Maia acordou com batidas na sua porta. Maia, abre. Ela sentou-se, confusa. A luz do sol entrava pelas janelas do quarto de hóspedes da casa do lago. Era domingo de manhã, o último dia do retiro. Mais batidas. Maia, a sério. Ela abriu a porta. Daniela estava lá, telemóvel na mão, com o rosto pálido. Tens de ver isto. Maia pegou no telemóvel. O seu estômago deu um salto. A fotografia estava por toda a parte. Ela e Ethan no abrigo de barcos, a beijarem-se à luz das velas. O ângulo fazia parecer encenado, romântico, deliberado. A legenda dizia: o administrador delegado viola a sua própria política, quebrando a sua regra de proibido romance no escritório. Abaixo da fotografia, centenas de comentários. Ele despediu pessoas por menos. Regras para os outros, mas não para mim, suponho. Ela realmente tem um tipo. Chefes. Lá vamos nós outra vez com esta rapariga. As mãos de Maia começaram a tremer. Como é que isto?
Está por toda a parte. Twitter, LinkedIn, Instagram, blogs da área. A voz de Daniele era suave, mas urgente. Os recursos humanos estão a convocar uma reunião de emergência. Querem-te lá embaixo. Agora. Maia vestiu a primeira coisa que encontrou. Umas calças de ganga, uma camisola, qualquer coisa. A sua mente disparou. Quem tirou aquela fotografia? Quem faria isto? Mas ela já sabia a resposta. Oliver. A sala principal lá embaixo estava cheia. Todos os colaboradores do retiro estavam em pequenos grupos, com os telemóveis na mão, a sussurrar. Quando Maia entrou, as conversas pararam. Todos os olhos se viraram para ela. O Sr. Jenkins estava à frente, com o rosto impenetrável. Jennifer, dos recursos humanos, estava ao seu lado, de braços cruzados. E Ethan? Ethan estava um pouco afastado, com a mandíbula cerrada, os punhos apertados ao lado do corpo. Menina Bennett, o Sr. Jenkins disse. Obrigada por se juntar a nós. As pernas de Maia tremiam, mas ela avançou, manteve a cabeça erguida. Não tinha feito nada de errado. Tenho a certeza de que todos viram a fotografia, o Sr. Jenkins continuou, dirigindo-se agora a toda a sala. Isto é, infeliz. Para todos. Infeliz? A voz de Ethan cortou o silêncio. É assim que chamamos a uma violação de privacidade agora? Sr. Cole, por favor, não. Ethan deu um passo em frente. Alguém nos perseguiu, invadiu um momento privado, espalhou-o online para prejudicar as nossas reputações. E o senhor chama-lhe infeliz? O que eu lhe chamo, o Sr. Jenkins disse firmemente, é uma violação da política da empresa. A sua política, Sr. Cole, aquela que implementou, aquela que impôs, aquela que o senhor mesmo acabou de quebrar. A sala silenciou. Ethan olhou para Maia. Algo passou entre eles. Um pedido de desculpas, uma pergunta, uma promessa. Tens razão, ele disse baixinho. Quebrei a minha própria regra, e faria-o novamente. Murmúrios de espanto percorreram a multidão. Sr. Cole, Jennifer começou. Maia Bennett é a pessoa mais competente, profissional e dedicada com quem alguma vez trabalhei. O que aconteceu entre nós na noite passada nada teve a ver com trabalho. Teve tudo a ver com o facto de ela ser também gentil, honesta e corajosa. E ele respirou fundo. Eu importo-me com ela. Mais do que devia, provavelmente. Mais do que é conveniente. Mas não me vou desculpar por isso. Os olhos de Maia ardiam. Queria correr para ele. Queria dizer que sentia o mesmo. Mas os seus pés permaneceram imóveis. Isso é muito comovente, o Sr. Jenkins disse, sem maldade, mas não muda os factos. O senhor implementou esta política por uma razão. Dispensou colaboradores por a violarem. Se abrirmos uma exceção para si, que mensagem enviamos? Que as pessoas importam mais do que as políticas, ou que as regras não se aplicam aos que estão no topo? Ethan não teve resposta para isso. O Sr. Jenkins virou-se para Maia. Menina Bennett, pendente de uma revisão formal pelo Conselho de Administração, está suspensa novamente, com efeito imediato. Não. A voz de Ethan foi cortante. Se a suspendem, suspendem-me a mim também. Sr. Cole, o senhor é o administrador delegado. Não me importo. Ambos somos culpados da mesma coisa. Ambos teremos a mesma consequência. Não é assim tão simples. Deveria ser. Ethan olhou pela sala para os seus colaboradores. A sua empresa. Tudo o que tinha construído. Maia merece mais do que isto. Mais do que eu. Mas ela está presa ao que aconteceu. E serei amaldiçoado se a deixar enfrentar isto sozinha. O coração de Maia derreteu-se. Ele estava disposto a arriscar tudo. Por ela. Ethan, ela disse suavemente. Não o faças. Ele virou-se para ela. Não o quê? Não deites fora tudo o que construíste. Não por mim. Achas que a empresa é tudo o que construí? A sua voz estava rouca de emoção. Maia, eu construí muros. Construí controlo. Construí uma vida onde nada me podia magoar porque nunca deixei ninguém entrar. E era miserável. Ele deu um passo para mais perto. Tu derrubaste esses muros. Fizeste-me sentir humano novamente. Fizeste-me lembrar como é importar-se com alguém mais do que com uma margem de lucro. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Maia. Ela não as limpou. Então não, Ethan continuou. Não vou assistir a que sejas punida por algo que ambos fizemos. Não vou ficar parado enquanto as pessoas te julgam pelas minhas escolhas. Se o conselho de administração quiser despedir alguém, podem despedir-me a mim. A sala irrompeu em sussurros. O Sr. Jenkins levantou uma mão para pedir silêncio.
Isto é altamente irregular. Bom, estou cansado do que é regular. Ethan tirou o seu crachá da empresa e pousou-o na mesa. Com efeito imediato, demito-me do cargo de administrador delegado do Grupo Design Co. O Conselho de Administração pode nomear um substituto interino. Permanecerei para a consultoria durante a transição, mas não liderarei uma empresa que pune a honestidade e a vulnerabilidade. Sr. Cole, o senhor está a ser precipitado. Estou a ser claro. Pela primeira vez em 5 anos, estou a ser completamente claro sobre o que importa. Ele olhou para Maya. E ela importa. Mais do que esta empresa. Mais do que a minha reputação. Mais do que qualquer política que alguma vez escrevi. Maya não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A sala rodopiava. Preciso de ar, ela sussurrou. Ela abriu caminho pela multidão e correu para fora. A manhã estava fria e luminosa. A sua respiração vinha em golfadas. Chegou ao cais antes que as suas pernas cedessem. Passos atrás dela. Ela sabia quem era sem se virar. Maya, não te podes demitir. Ela virou-se. Ethan estava ali, com as mãos nos bolsos, parecendo mais incerto do que ela alguma vez o vira. Tu construíste essa empresa do nada, não podes simplesmente ir-te embora. Não estou a fugir do que importa. Mas importa. O Grupo Design Co. é o teu legado. O trabalho da tua vida. Era. Ele sentou-se ao lado dela no cais. Tempo passado. Mas as coisas mudam. Por minha causa. Por nossa causa. Ele pegou na mão dela. A sua palma estava quente. Maya, passei 5 anos a construir algo seguro. Algo que podia controlar. Mas nunca fui feliz. Não de verdade. Apenas estava protegido. E agora? Agora estou aterrorizado. Ele sorriu um pouco. Mas estou vivo. Por tua causa. Um barco passou ao longe, deixando ondulações no lago. Não quero que te demitas. Maya disse baixinho. Não quero ser a razão pela qual perdes tudo. Não me estás a tirar nada. Estás a devolver-me algo. Ele apertou a mão dela. Uma razão para me importar. Uma razão para tentar. Uma razão para ser mais do que apenas um administrador delegado a esconder-se atrás de políticas. Mas e eu? Estou suspensa novamente. Provavelmente despedida. A minha reputação está consertável. A voz de Ethan foi firme. Vou descobrir quem tirou aquela fotografia. Vou provar que Oliver está por trás disto. E vou certificar-me de que todos sabem a verdade. E se não conseguires? Então recomeçamos, juntos. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou-lhe os nós dos dedos. Se me quiseres. Maya olhou para ele. Este homem que tinha arriscado tudo, que a tinha escolhido em vez do conforto e da segurança. Este homem que finalmente tinha deixado os seus muros cair. Ethan Cole, ela disse, meio a rir, meio a chorar. Tu és a pessoa mais teimosa, imprudente e maravilhosa que alguma vez conheci. Isso é um sim? É um... Estamos em tantos apuros. Aceito. Ele puxou-a para perto e ela deixou-se encostar a ele. Deixou-se acreditar apenas por um momento que talvez o amor pudesse vencer todo o ruído, o julgamento e o medo. Atrás deles, as janelas da casa do lago estavam cheias de rostos, a observar, a testemunhar. Maya já não se importava, que os deixem olhar. A viagem de regresso a Lisboa foi silenciosa. Maya foi sozinha, tendo recusado a oferta de Ethan para irem juntos. Precisava de tempo para pensar, para processar, para descobrir o que viria a seguir. O telemóvel dela vibrava constantemente. Mensagens da Renee, chamadas de números desconhecidos, notificações das redes sociais. Ela desligou-o. Quando chegou a casa, no domingo à noite, estava exausta, emocionalmente, fisicamente, completamente. Renee olhou para ela e puxou-a para um abraço. Eu vi, Renee disse, tudo. A fotografia, a notícia sobre a demissão de Ethan, está por toda a parte. Eu arruinei a vida dele. Miúda não. Ele escolheu isto. Ele escolheu-te. Mas e se eu não valer a pena? Renee afastou-se e segurou os ombros de Maya. Ouve-me. Tu és a pessoa mais inteligente, forte e gentil que conheço. Sobreviveste a mentiras e acusações e humilhação pública. Reconstruíste-te. Não os deixaste quebrar-te. Ela abanou Maya suavemente. Vales absolutamente a pena. E qualquer homem que veja isso, que arrisque tudo para estar ao teu lado, ele também vale a pena. Maya queria acreditar nela. Meu Deus, ela queria acreditar. O que faço agora? Ela sussurrou. Tu descansas, tu respiras.
E amanhã descobres o próximo passo. Mas o sono não chegou facilmente. Maya deitou-se na cama, a olhar para o teto, a rever tudo. O beijo, a fotografia, a demissão de Ethan. As suas palavras, ela importa, mais do que esta empresa. Perto da meia-noite, o telemóvel dela vibrou. Ela tinha-o ligado novamente para pôr um alarme. Uma mensagem de Ethan. Não consigo dormir, a pensar em ti, em nós, no amanhã. Assustado, mas sem arrependimentos. Nunca arrependido, Maya respondeu. Eu também não, assustada nem arrependida. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Aconteça o que acontecer, enfrentamo-lo juntos. Não estás sozinha nisto. Ela segurou o telemóvel contra o peito, fechou os olhos e finalmente adormeceu. A manhã de segunda-feira chegou como uma tempestade. Maya acordou com 17 chamadas não atendidas e 43 mensagens de texto. Ela percorreu-as, o coração a afundar-se a cada uma. Meios de comunicação tinham apanhado a história. Administrador delegado demite-se, após quebrar política de romance na empresa. Amor ou responsabilidade? Por dentro do escândalo Grupo Design Cole. Assistente negra no centro da queda do administrador delegado de Lisboa. Essa última manchete deixou-a doente. Não leias os comentários, René avisou ao pequeno almoço. A sério, não leias. Mas Maya não resistiu. Abriu o Twitter. Claro que ela está a fazer-se de vítima outra vez. Ela destruiu uma empresa, agora está a destruir outra. A caçadora de fortunas encontrou o seu dia de pagamento. Por que é que homens poderosos caem sempre nos mesmos truques? As mãos de Maya tremeram tanto que ela deixou cair o telemóvel. Ele fez barulho na mesa da cozinha. Ei, René agarrou as suas mãos. Essas pessoas não te conhecem. Não sabem o que realmente aconteceu. São apenas ruído. Ruído a que todos estão a ouvir. Nem todos. As pessoas que importam, elas sabem a verdade. O telemóvel de Maya tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Olá, menina Bennett. É Alexander Jenkins, o membro sênior do Conselho de Administração. O estômago de Maya deu um salto. Sr. Jenkins, preciso que venha ao escritório. Esta manhã, houve um desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? O tipo que precisamos de discutir pessoalmente. Consegue estar aqui até às 10? Maya verificou o relógio. Eram 8h30. Estarei lá. Ela desligou e olhou para René. Tenho de ir ao escritório. Queres que vá contigo? Não. Preciso de fazer isto sozinha. Mas enquanto Maya se vestia, escolhendo a sua armadura novamente, calças pretas, blusa branca, cabelo preso, sentia-se diferente da última vez. Da última vez, tinha estado assustada, derrotada. Desta vez, estava zangada. Zangada com Oliver por a ter visado. Zangada com o conselho de administração por se importar mais com a imagem do que com a verdade. Zangada com um mundo que punia a vulnerabilidade e chamava-lhe profissionalismo. Ela chegou ao grupo Design Cole às 9h45. O átrio parecia diferente, mais frio. Ou talvez fosse apenas ela. A subida de elevador pareceu mais longa do que o habitual. Cada andar uma lembrança de tudo o que tinha ganhado e perdido ali. Amizade, propósito, amor. A porta do gabinete do Sr. Jenkins estava aberta. Lá dentro estavam Jennifer, 2 outros membros do conselho de administração que Maya reconhecia vagamente, e Ethan. Ele levantou-se quando ela entrou. Os seus olhos encontraram-se. Ele parecia cansado, mas determinado. Menina Bennett, o Sr. Jenkins disse. Obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. Maya sentou-se. Ethan permaneceu de pé. Passamos as últimas 24 horas a investigar as circunstâncias em torno da fotografia. O Sr. Jenkins começou. Rastreamos a publicação original para uma conta anônima. Essa conta foi financiada através de uma empresa de fachada. E essa empresa de fachada, ele fez uma pausa. É propriedade de Oliver Cole. A respiração de Maya engasgou-se. Também encontramos provas, Jennifer acrescentou, de que Oliver Cole contratou um detetive privado para seguir a si e ao Sr. Cole. O fotógrafo que tirou a foto apresentou uma declaração. Ele está disposto a testemunhar que foi pago por Oliver para vos vigiar e capturar imagens comprometedoras. Então isto foi tudo uma armadilha, Maya disse. Desde o início. Parece que sim.
A intenção de Oliver era prejudicar tanto a sua reputação quanto a posição do seu irmão dentro da empresa. O Sr. Jenkins cruzou as mãos. O que ele não antecipou foi a reação do Sr. Cole. Todos os olhos se viraram para Ethan. Eu disse o que disse. Ethan disse firmemente: demito-me, com efeito imediato. Sr. Cole, acabou. Acabou-se com políticas que valorizam a aparência em vez da honestidade. Acabou-se com liderar pessoas enquanto finjo que não tenho coração. Acabou-se com sacrificar a minha humanidade pela rentabilidade. Ele olhou para Maya. E acabou-se com ver pessoas de quem gosto a serem magoadas, porque tenho demasiado medo de me levantar. O silêncio encheu a sala. Então o Sr. Jenkins fez algo inesperado. Ele sorriu. Bom, o homem mais velho disse. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Ethan piscou os olhos. O quê? 30 anos trabalhei nesta indústria. Vi muitos administradores delegados. A maioria deles importa-se mais com os preços das ações do que com as pessoas. Mais com a reputação do que com a verdade. Ele levantou-se lentamente. Mas o senhor, Sr. Cole, o senhor acabou de provar que não é um deles. Não entendo. O conselho de administração reuniu-se na noite passada. Sessão de emergência. Revimos tudo. As provas, a linha do tempo, o envolvimento do Sr. Oliver Cole. E tomamos algumas decisões. Ele olhou para Maya. Primeiro, menina Bennett, está totalmente reintegrada, com salários em atraso, um pedido de desculpas formal e uma promoção. Gostaríamos de lhe oferecer o cargo de diretora de comunicação. O queixo de Maya caiu. Diretora de... As suas capacidades estão desperdiçadas como assistente. Precisamos de alguém que entenda a integridade. Alguém que não desista quando as coisas ficam difíceis. Ele virou-se para Ethan. Segundo, Sr. Cole, estamos a recusar a sua demissão. Não podem recusar uma demissão. Podemos, se não for do melhor interesse da empresa. O que não é. O Sr. Jenkins caminhou até a janela com vista para a cidade. O senhor construiu algo especial aqui. Não apenas uma empresa lucrativa, mas um lugar onde as pessoas querem trabalhar. Onde a criatividade importa. Onde a qualidade supera a velocidade. Perdê-lo destruiria isso. Mas eu quebrei a política. Uma política que escreveu quando estava magoado e assustado e a proteger-se de ser vulnerável. O Sr. Jenkins virou-se novamente. Observei-o durante 5 anos, Ethan. Observei-o a transformar-se em alguém fechado e inatingível. Nestes últimos meses, desde que a Maya começou, o senhor tem estado diferente. Melhor, mais humano. Ethan não disse nada. O conselho de administração votou. Outro membro do conselho disse: estamos a alterar a política de relações no local de trabalho. Chega de proibições gerais. Em vez disso, exigiremos divulgação e reatribuição quando necessário para evitar conflitos de interesse. Também estamos a implementar proteções mais fortes contra assédio e violações de privacidade. Então não somos despedidos. Maya disse lentamente. Vocês nunca seriam despedidos. O Sr. Jenkins disse. Não depois de sabermos a verdade, mas precisávamos de ver onde estavam as vossas prioridades. Ambos. Ele olhou para os dois. Passaram no teste. Ethan sentou-se pesadamente. Não sei o que dizer. Diga que vai ficar. Diga que vai continuar a construir esta empresa com honestidade e integridade. Diga que vai parar de se esconder atrás de muros. A voz do Sr. Jenkins era gentil. E diga que vai permitir-se ser feliz. A vida é demasiado curta para menos. Maya sentiu as lágrimas a formarem-se. Isto era real. Isto estava a acontecer. Não estavam a perder os seus empregos. Não estavam a perder-se um ao outro. Há mais uma coisa, Jennifer disse. Ela tirou um documento. Precisamos que ambos assinem isto. É um formulário de divulgação. Declara que estão numa relação, que isso não afetará o desempenho no local de trabalho e que manterão limites profissionais durante o horário de trabalho. E se não conseguirmos? Ethan perguntou. Então descobrimos, juntos. O Sr. Jenkins sorriu. É isso que as boas empresas fazem. Adaptam-se. Confiam nas suas pessoas. Abrangem a humanidade. Maya e Ethan olharam um para o outro. Uma conversa silenciosa passou entre eles. Tens a certeza? Vamos mesmo fazer isto? Conseguimos que isto funcione? Sim, sim, sim. Eles assinaram o documento. Bem-vindos de volta, o Sr. Jenkins disse. Ambos. O resto da segunda-feira passou num borrão. Maya regressou à sua secretária para encontrar flores à espera. 2 dúzias de rosas com um cartão, pela coragem que eu não sabia que precisava.
E as pessoas paravam para a felicitar pela promoção. Alguns pediram desculpa por acreditar nos rumores, outros apenas sorriram e deram-lhe as boas-vindas de volta. Perto das 3 da tarde, Ethan apareceu na secretária dela. Diretora Bennet, ele disse formalmente. Tem um momento? Para o senhor, Sr. Cole. Sempre. Eles caminharam até o gabinete dele. Ele fechou a porta. E então, ele beijou-a, longo e lento e perfeito. Quando se separaram, ambos sorriam. Provavelmente não devíamos fazer isso no trabalho, Maya disse. Provavelmente não. Ele beijou-a novamente. Mas passei 5 anos a seguir regras que me deixaram miserável. Acho que já cheguei ao fim disso. Ethan, eu sei. Limites profissionais. Durante o horário de trabalho, eu ouvi. Ele prendeu uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Mas são 3 da tarde de uma segunda-feira, acabei de recuperar a minha vida, e tu estás linda. Por isso, desculpa-me por tirar um momento. Maya riu. Riu de verdade. Quando foi a última vez que se sentiu tão leve? Tu és impossível, prefiro persistente. Ele encostou a testa à dela. Obrigado. Pelo quê? Por não teres desistido. De mim, de nós. Da possibilidade de que talvez, apenas talvez, pudéssemos fazer isto funcionar. Ainda temos muitas coisas para resolver. Eu sei. O que significa namorar o teu chefe? Como separar o trabalho da vida pessoal? Como lidar com os mexericos e o julgamento? E a inevitável próxima tentativa de Oliver para nos sabotar. Tu sabes mesmo como vender uma relação. O que posso dizer? Sou um romântico. Ele afastou-se, de repente sério. Mas, Maya, quero que saibas. Estou totalmente envolvido. O que quer que venha a seguir, quaisquer que sejam os desafios que enfrentemos, não estou a fugir. Não estou a esconder-me. Vou ficar aqui, contigo, a resolver tudo juntos. O coração de Maya inchou. Juntos. Gosto dessa palavra. Eu também. Uma batida na porta fez com que saltassem para longe. Jennifer espreitou. Desculpem interromper, mas, Sr. Cole, a sua mãe está na linha 3. Ela diz que é urgente. O rosto de Ethan empalideceu. A minha mãe. Ela viu as notícias, disse Jennifer suavemente. Sobretudo. Ele olhou para Maya. Devo atender isto. Claro. Vai. Maya saiu do escritório dele e regressou à sua secretária. Mas não conseguia concentrar-se no trabalho. Continuava a pensar na família de Ethan, no irmão afastado, na mãe que ansiava pela reconciliação, em todas as velhas feridas que ainda precisavam de sarar. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Ethan. Jantar hoje? A minha mãe quer conhecer-te. O estômago de Maya deu um nó. Hoje? Que rápido. Eu sei. Mas ela está a insistir. Diz que é a altura de a família conhecer a mulher que acordou o filho dela. Palavras dela, não minhas. Maya sorriu, apesar do nervosismo. Está bem. A que horas? 7. Vou buscar-te. É um encontro. O primeiro de muitos. Maya pousou o telemóvel e respirou fundo. Conhecer a família. Isto era real. Isto era sério. Isto era aterrorizante. Mas talvez, só talvez, fosse também exatamente o que ambos precisavam. Ethan foi buscar Maya às 6:30. Vestia calças de ganga escuras e uma camisola azul marinho. Casual para ele. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Nervoso? Perguntou Maya enquanto entrava no carro dele. Aterrorizado. Ele arrancou do passeio. A minha mãe pode ser intensa. Intensa no bom sentido ou no mau. Em ambos. É carinhosa e generosa, mas não se cala. Se pensa algo, diz. Ele lançou-lhe um olhar. Fica o aviso. Ela vai fazer-te 1 milhão de perguntas. Sobre nós? Sobre tudo. A tua família, a tua infância, os teus sonhos, a tua cor favorita. Ela acredita que se pode conhecer o coração de alguém pelos pequenos detalhes. Maya alisou o vestido. Simples, preto, apropriado para conhecer a mãe de um namorado. Namorado. Era isso que Ethan era agora? Eles ainda não o tinham definido. O que lhe disseste? Perguntou Maya. Sobre nós? A verdade. Que conheci alguém que mudou tudo. Que estou mais feliz do que nos últimos anos. Que estou a apaixonar-me. Ele parou. Limpou a garganta. Que gosto muito de ti. Muito mesmo. O coração de Maya acelerou. Ele quase dissera apaixonar-me. Quase. Conduziram para norte. Para uma zona abastada nos arredores da cidade, onde famílias de longa estirpe viviam em grandes vivendas com jardins impecavelmente cuidados.
Ethan entrou numa entrada circular. A casa era linda, de tijolo e era, com janelas quentes e luminosas e um alpendre que a rodeava. Foi aqui que cresceste? Sim, eu e o Oliver. Há uma vida atrás. Caminharam até a porta da frente. Antes que Ethan pudesse bater, ela abriu-se. Uma mulher nos seus 50 e poucos anos estava ali, cabelos escuros salpicados de prata, olhos azuis brilhantes, os olhos de Ethan. Vestia um cardigan simples e calças de ganga, descalça, com um sorriso largo. Ethan, ela puxou-o para um abraço. Meu rapaz, que bom que estás aqui. Olá, mãe. Ela soltou-o e virou-se para Maya. O sorriso dela ficou mais quente. E tu deves ser a Maya. Já ouvi falar tanto de ti. Só coisas boas, espero. Só coisas honestas. O que é melhor? Ela pegou nas mãos de Maya. O aperto dela era firme e quente. Sou a Catherine, mas por favor, chama-me Kate. Entra, entra. O jantar está quase pronto. A casa cheirava a frango assado e pão fresco. Fotos de família cobriam o corredor. Ethan e Oliver, jovens em várias idades. Sempre juntos, sempre a sorrir. Maya sentiu um aperto no peito. Tinham sido tão próximos uma vez. A mesa da sala de jantar estava posta para 4. 4? Disse Ethan. Kate virou-se, mãos nas ancas. Sim, 4. O teu irmão vem aí. Mãe, sem discussões. O Oliver precisa de estar aqui. Vocês os dois precisam de conversar a sério. E eu não estou a ficar mais nova, por isso vamos fazer isto hoje à noite. Ethan olhou para Maya, o pânico nos olhos. Ela apertou-lhe a mão. Está tudo bem, conseguimos fazer isto. A campainha tocou. Kate foi atender. Vozes no corredor. A dela, calorosa e acolhedora. Outra, masculina e hesitante. Oliver entrou. Era mais alto que Ethan, mais largo nos ombros. O mesmo cabelo escuro, mas o dele era mais comprido, mais selvagem. Os mesmos olhos azuis, mas mais duros, guardados. Parou quando viu Maya. Trouxeste-a. Oliver, disse Kate bruscamente. Maneiras. Não faz mal, disse Maya, encontrando a voz. Sei que isto é constrangedor. Constrangedor. Oliver riu sem humor. Essa é uma palavra para isso. Sentem-se, Kate comandou. Todos vocês. Agora. Sentaram-se. Kate trouxe a comida. Frango assado, puré de batata, feijão verde, pãezinhos frescos. Comida reconfortante. O tipo de refeição destinada a curar. Durante alguns minutos, ninguém falou. Apenas o som dos garfos nos pratos. O tic-tac de um relógio de pé na esquina. Finalmente, Kate pousou o garfo. Basta. Vamos falar sobre isto. Mãe, disseram os dois irmãos ao mesmo tempo. Não. Vocês os dois têm se evitado há 5 anos. 5 anos de feriados sozinhos. 5 anos de aniversários sem chamadas. 5 anos a agarrar a mágoa como se fosse um prêmio. A voz dela embargou. O vosso pai ficaria envergonhado. Oliver estremeceu. Ethan ficou muito quieto. O pai deixou a empresa ao Ethan, disse Oliver baixinho. Essa foi a escolha dele. A escolha clara dele. Porque o Ethan estava pronto, disse Kate suavemente. Não porque ele te amava menos. Pareceu que sim. Eu sei. Kate esticou-se pela mesa e pegou na mão de Oliver. Depois na de Ethan. Mas a decisão do vosso pai não tem de definir o resto das vossas vidas. São irmãos. São do mesmo sangue. São supostos ser o maior aliado um do outro. Não o inimigo um do outro. Silêncio. Então, Oliver olhou para Maya. Sinto muito. Maya piscou os olhos. O quê? Pelos e-mails. Pelas fotos, pelo assédio. Ele engoliu em seco. Eu estava zangado com o Ethan. Queria magoá-lo da mesma forma que ele me magoou. Mas nunca considerei que estava a destruir a vida de uma pessoa inocente no processo. Isso foi errado. Cruel. Sinto muito. Maya não sabia o que dizer. Aquele homem tinha tentado arruiná-la. Tinha desenterrado o seu passado e usou-o como arma. Tinha invadido a sua privacidade e espalhado mentiras. Mas ele parecia genuinamente arrependido, até desfeito. Por quê? Perguntou ela. Por que avisar-me especificamente? Porque o Ethan gostava de ti. Conseguia ver na forma como ele te olhava, falava de ti. Não o via preocupar-se com nada, com ninguém, há anos. E eu estava com ciúmes. A voz de Oliver estava áspera. Ciúmes de ele ter alguém quando eu não tinha ninguém. Ciúmes de ele conseguir seguir em frente quando eu ainda estava preso no passado. Isso não é culpa da Maya, disse Ethan firmemente.
Eu sei. Oliver olhou para o irmão. Nada disto é culpa dela, é minha e tua, e do pai por nos ter posto nesta posição, mas principalmente minha, por ter deixado que a amargura me transformasse em alguém que não reconheço. Kate enxugou os olhos com um guardanapo. Essa é a primeira coisa honesta que disseste em 5 anos. Oliver riu um pouco. É bem, o fundo do poço tem uma forma de nos fazer ver as coisas com clareza. Ethan olhou para o prato. A sua mandíbula estava cerrada, como se procurasse as palavras certas. Também sinto muito, disse ele finalmente, por não ter contactado, por ter deixado o silêncio crescer, por estar tão preocupado em provar que merecia a empresa que me esqueci do que realmente importava, que é família, conexão, o facto de que nenhuma quantidade de sucesso significa algo se estiveres sozinho. Os olhos de Oliver estavam brilhantes. Quando é que ficaste tão sábio? Quando conheci alguém que não tinha medo de me chamar à razão. Ethan olhou para Maya. Ela tem uma forma de fazer as minhas barreiras parecerem tolas. Maya sentiu as bochechas corarem. Eu não fiz nada. Tu fizeste tudo. Ethan virou-se de novo para Oliver. Não espero que consigamos resolver 5 anos numa noite. Não espero que me perdoes ou esqueças o que aconteceu. Mas quero tentar, se estiveres disposto. Oliver olhou para o irmão por um longo momento. Então estendeu a mão pela mesa. Estou disposto. Ethan apertou-a. O aperto manteve-se. Nenhum dos dois o soltou. Kate fungou alto. Finalmente, os meus rapazes, juntos outra vez. Maya sentiu as lágrimas a formarem-se. Isto era o que parecia a cura. Confusa, desconfortável e corajosa. 2 pessoas a escolher estender a mão por cima de velhas feridas e tentar de novo. Terminaram o jantar com uma conversa mais leve. Kate contou histórias sobre os irmãos quando crianças, a construir fortes, a partir janelas, a meter-se em sarilhos juntos. Oliver e Ethan trocaram memórias, rindo de coisas há muito esquecidas. Maya observava-os, com o coração cheio. Foi por isso que se apaixonara por Ethan. Não o CEO de fato impecável, mas este homem, aquele que conseguia admitir que estava errado, que conseguia estender a mão apesar do medo, que conseguia escolher o amor em vez do orgulho. Depois do jantar, Kate puxou Maya para o lado, enquanto os irmãos lavavam a louça. Caminhas comigo? Saíram para o alpendre das traseiras. O ar noturno estava fresco e cheirava a folhas de outono. Obrigada, disse Kate. Por quê? Por o teres acordado. O meu Ethan, ele andava a dormir há anos, a cumprir rotinas, a erguer paredes. Vi-o transformar-se em alguém frio e fechado, e não conseguia alcançá-lo. Ela olhou para Maya. Mas tu conseguiste. Tu lembraste-o do que significa estar vivo. Ele fez o mesmo por mim, disse Maya suavemente. Eu estava com tanto medo quando comecei a trabalhar lá. Medo de ser magoada novamente, de as pessoas descobrirem o meu passado, de nunca ser confiada. Ela sorriu. Mas o Ethan acreditou em mim, mesmo quando mais ninguém acreditou. Ele lutou por mim. Ele ama-te. As palavras pairaram no ar, simples, verdadeiras. Ele não o disse, sussurrou Maya. Ele vai dizer, quando estiver pronto. Quando não estiver aterrorizado que dizer isso em voz alta de alguma forma quebre o feitiço. Kate apertou a mão de Maya. Mas eu consigo ver. Uma mãe consegue sempre. A forma como ele te olha, fala de ti, se ilumina quando entras numa sala. Isso é amor. Amor real, genuíno, disposto a sacrificar tudo. Os olhos de Maya arderam. Eu também o amo. Eu sei, querida. Eu sei. Lá dentro, o riso dos irmãos ecoava. Algo caiu. Mais riso. Kate suspirou. Eles vão partir alguma coisa. Provavelmente. Queres ir arbitrar? Deixa-os ter este momento. Eles mereceram-no. Ficaram no alpendre em silêncio confortável. 2 mulheres a observar o céu noturno, ambas a agarrar a esperança. Mais tarde, Ethan levou Maya à casa. Ficaram em silêncio durante a maior parte do caminho, mas era um bom silêncio. Confortável, pacífico. A tua mãe é maravilhosa, disse Maya. Ela gosta de ti. Como sabes? Ela fez a sua famosa tarte de maçã para a sobremesa. Ela só faz isso por pessoas que planeia manter por perto. Ele sorriu. Além disso, ela encurralou-me na cozinha e disse-me que se eu te deixasse ir, ela me deserdaria. Maya riu. Ela não fez isso. Fez sim. Citação direta. Essa rapariga é um presente.
Não sejas estúpido. Mulher sábia, a mais sábia. Ele parou em frente ao apartamento de Maya, cortou o motor, virou-se para ela. Obrigado por hoje à noite, por teres vindo, por estares lá quando o Oliver apareceu, por não teres fugido quando as coisas ficaram intensas. Para onde haveria eu de fugir? Agora estás preso a mim. Prometes? Prometo. Ele inclinou-se e beijou-a, suave e lento. O tipo de beijo que diz, estou aqui e não vou a lado nenhum. Quando se separaram, Ethan encostou a testa à dela. Estou a apaixonar-me por ti, sussurrou ele. Caso não fosse óbvio, o coração de Maya parou. Começou de novo, mais rápido. Apenas a apaixonar-me, sussurrou ela de volta. Porque eu já lá cheguei. Ele afastou-se para a olhar. Os olhos dele procuraram os dela. Sim, sim, completamente, aterrorizantemente, absolutamente apaixonada por ti. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi a coisa mais bonita que Maya alguma vez vira. Pura alegria, sem barreiras, sem controlo, apenas felicidade. Diz outra vez, disse ele. Eu amo-te. Outra vez. Eu amo-te. Ethan Cole. Ele beijou-a de novo. Mais profundamente desta vez. Com toda a emoção que ele vinha a reter. Ficaram no carro dele até a meia-noite, a conversar e a beijar-se e a traçar planos. Sobre trabalho e limites, e como navegar no namoro estando em posições diferentes. Sobre conhecer os amigos um do outro. Sobre ir com calma e sem apressar nada demasiado. Mas também sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre o que poderia ser construir algo real juntos. Quando Maya finalmente entrou, René esperava-a no sofá a comer pipocas. Então, René exigiu. Como correu? Maya deitou-se ao lado dela. Conhecia a mãe dele e o irmão dele, aquele que tentou destruir a minha vida. Rapaza, o quê? Maya contou-lhe tudo. O jantar, o pedido de desculpas, a reconciliação, a confissão de amor. René agarrou-lhe os ombros. Ele disse que te ama? Ele disse que está a apaixonar-se por mim. É a mesma coisa. O que disseste? Que eu já me apaixonei. René guinchou. Um guincho mesmo. É isto, este é o teu final feliz. Não é um final, é um começo. Ainda melhor. René puxou-a para um abraço. Estou tão feliz por ti, tu mereces isto, tudo isto. Maya abraçou-a de volta. Obrigada. Por tudo. Por estares lá quando eu estava a desmoronar-me. Por me dizeres para não desistir. Por acreditares em mim. Sempre, rapariga. Sempre. As semanas seguintes passaram num borrão de trabalho e momentos roubados. Maya dedicou-se de corpo e alma ao seu novo papel como diretora de comunicações. Renovou a presença da empresa nas redes sociais, propôs novas estratégias de marketing e iniciou uma newsletter mensal, destacando os feitos dos funcionários. Ela e Ethan mantiveram um profissionalismo rigoroso durante o horário de trabalho, reuniões separadas, sem sessões a portas fechadas a sós, tudo transparente e acima de qualquer suspeita. Mas depois do trabalho, isso era só deles. Tiveram jantares em restaurantes tranquilos, noites de cinema no apartamento dele, longas caminhadas junto ao lago, coisas simples, coisas normais, coisas que pareciam construir uma base. A fofoca no escritório acabou por desaparecer. As pessoas habituaram-se a vê-los juntos. Alguns até pareciam felizes com isso. Faz-lhe bem, disse o Sr. Jenkins a Maya uma tarde. Ele sorri agora. Sorri mesmo. Não sabia que o rosto do homem era capaz disso. 3 semanas depois do jantar em casa de Kate, Ethan convocou uma reunião de toda a empresa. Todos se reuniram na sala de conferências principal. Rostos curiosos, uma energia incerta. Ethan estava na frente, Maya ao lado dele. Tinham planeado isto juntos. Obrigado a todos por terem vindo, começou Ethan. Quero abordar a mudança de política diretamente. Chega de rumores, chega de sussurros, apenas factos. Projetou um slide no ecrã. Nova política. Relacionamentos no local de trabalho, divulgação exigida. Não permissão. Confiança acima do controlo. Pessoas acima da perfeição. Implementei a antiga política há 5 anos, continuou Ethan, porque estava assustado. Assustado de ser magoado. Assustado de perder o controlo. Assustado de parecer pouco profissional. Mas o medo é uma base terrível para a cultura de uma empresa. Ele olhou para Maya. Ela acenou em sinal de encorajamento. A verdade é que passamos a maior parte das nossas horas acordados no trabalho.
Construímos amizades aqui. Encontramos mentores, criamos conexões. Por vezes, essas conexões tornam-se algo mais. E isso não é um problema. É humano. Algumas pessoas acenaram, outras inclinaram-se para a frente a ouvir. Portanto, com efeito imediato, aqui está a nova política. Se dois funcionários iniciarem um relacionamento, devem divulgá-lo aos recursos humanos. Se houver um desequilíbrio de poder, trabalharemos juntos para reatribuir estruturas de hierarquia. Se surgirem problemas, vamos abordá-los com respeito e transparência. Mas não vamos punir as pessoas por serem humanas. Os aplausos começaram lentamente. Depois cresceram. Em breve, a sala inteira estava a aplaudir. Ethan esperou que o silêncio voltasse. Mais uma coisa. Quero agradecer publicamente a Maya Bennett por me ter ensinado que a vulnerabilidade não é fraqueza, é força, que a confiança não é ingenuidade, é necessidade, e que o amor não destrói o profissionalismo, humaniza-o. Mais aplausos, mais altos desta vez. Maya sentiu as lágrimas a formarem-se, mas conteve-as. Este momento, este reconhecimento público, significava tudo. Depois da reunião, as pessoas os felicitaram. Alguns partilharam as suas próprias histórias de romances no escritório. Outros apenas sorriram e disseram que estavam a torcer por eles. Danielle aproximou-se com um ar envergonhado. Devo-te um pedido de desculpas, um verdadeiro. Eu estava com ciúmes e era mesquinha e disse coisas terríveis. Sinto muito. Obrigada, disse Maya. Agradeço isso. Pelo que vale. Vocês os dois são incrivelmente fofos juntos. Maya riu. Aceito. Um mês depois, Ethan convidou Maya para a casa de campo novamente. Só os dois desta vez. Conduziram para lá numa sexta-feira à tarde, folhas de outono a arder em tons de vermelho e dourado. O ar estava fresco e limpo. Perfeito. A casa de campo parecia diferente à luz do dia. Menos intimidante, mais acolhedora. Passaram a manhã de sábado a fazer caminhadas pela propriedade. Ethan mostrou-lhe os trilhos que tinha explorado quando criança. O forte secreto que ele e Oliver tinham construído. A árvore onde ele tinha esculpido as suas iniciais aos 10 anos. Eras um vândalo, provocou Maya. Era criativo. É assim que estamos a chamar a isso? Almoçaram no terraço. Sanduíches e limonada. Simples. Perfeito. Posso dizer-te uma coisa? Disse Ethan. Sempre. Este lugar costumava deixar-me triste. Demasiadas memórias do que eu tinha perdido. Mas agora... Ele olhou para ela. Agora parece um lugar onde posso construir novas memórias. Melhores. Contigo. O coração de Maya inchou. Eu gostaria disso. Naquela noite acenderam uma lareira na grande chaminé de pedra. Aconchegaram-se no sofá, juntos. A cabeça dela no ombro dele, o braço dele à volta da cintura dela. Maya? Eu sei que dissemos que íamos com calma, não nos apressar em nada. Sim, sim. E sei que só se passaram alguns meses desde que nos conhecemos. Ela sentou-se, virando-se para ele. Ethan, o que estás a tentar dizer? Ele pegou nas mãos dela. Estou a dizer que passei 5 anos a ser cuidadoso, a ser controlado, a estar seguro, e estou farto disso. Estou farto de esperar pelo momento perfeito, ou pelo momento certo, ou por algum sinal mágico que diga que está tudo bem querer o que eu quero, que é, tu, um futuro contigo. Uma vida contigo. Ele apertou as mãos dela. Não te estou a pedir em casamento. Ainda não. Mas estou a perguntar se consegues ver isso, eventualmente. Nós, juntos, a construir algo que dure. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Lágrimas de alegria. Avassaladoras. Lindas lágrimas. Sim, sussurrou ela. Consigo ver, eu quero. Sim? Sim. Tu e eu. Juntos. Enquanto me quiseres. Ele puxou-a para perto e beijou-a. Um beijo longo e lento, cheio de promessa. Lá fora, o lago refletia a luz da lua como diamantes espalhados. Lá dentro, 2 pessoas que tinham sido quebradas, assustadas e guardadas finalmente se permitiram acreditar em algo bonito. Esperança, confiança, amor. O tipo real, o tipo difícil, o tipo que exigia vulnerabilidade e risco e a escolha mútua a cada dia. Mas eles estavam prontos, finalmente completamente prontos. 6 meses depois, Maya estava em frente ao espelho da casa de banho, a ajustar o vestido. Era uma cerimônia simples, apenas família e amigos próximos, em casa de Kate. Estás pronta?
Perguntou Renée da porta. Vestia um vestido de dama de honor cor de lavanda e estava linda. Estou pronta. Sem nervos? Aterrorizada. Mas o bom tipo de aterrorizada. Renée sorriu. É assim que se sabe que é o certo. Foram juntas para a casa. Cadeiras brancas ladeavam o jardim das traseiras. Luzes de cordão penduradas nas árvores. Parecia a saída de uma revista. Kate apressou-se quando Maya chegou. Estás deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Obrigada por nos deixares fazer isto aqui. Estás a brincar? Estou radiante. Finalmente consigo manter-te oficialmente na família. Oliver apareceu, de fato, e com um sorriso genuíno. Olá, posso falar contigo um segundo? Maya acenou. Afastaram-se um pouco. Eu só queria dizer obrigado, disse Oliver, por me dares uma segunda oportunidade, por não guardares ressentimentos, por nos ajudares, a mim e ao Ethan, a reencontrarmos-nos. Vocês fizeram isso sozinhos, talvez, mas tu tornaste-o possível. Ele tirou uma pequena caixa. Isto era da nossa avó. Ela deu-mo antes de morrer, disse-me para o dar a alguém que fosse digno. Nunca encontrei essa pessoa, mas o Ethan encontrou. Ele abriu a caixa. Uma pulseira de prata delicada. Para ti. Bem-vinda à família. Os olhos de Maya arderam. Oliver, é só aceitar, por favor, antes que eu me emocione e estrague a minha imagem de durão. Ela abraçou-o. Ele abraçou-a de volta. A música começou a tocar. Hora de começar. Maya caminhou pelo corredor improvisado, Renée ao lado dela. Rostos viraram-se. Amigos do trabalho. Kate, radiante. O Sr. Jenkins enxugava os olhos com um lenço. E no final, de pé sob um arco de flores, estava Ethan. Vestia um fato cinzento. O cabelo estava impecável, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas e amor e pura alegria. Quando Maya o alcançou, ele pegou nas mãos dela. Olá, sussurrou ele. Olá, tu também. A cerimônia foi curta e doce. Tinham escrito os seus próprios votos. Ethan começou. Maya Bennett, entraste no meu escritório há 6 meses e mudaste tudo. Ensinaste-me que o controlo é uma ilusão, que a vulnerabilidade é força, que o amor não é uma distração, é o propósito de tudo. A voz dele embargou. Derrubaste as minhas muralhas e mostraste-me o que a vida podia ser quando deixei de ter medo. Prometo passar todos os dias a merecer a confiança que me deste, a lutar por nós, a escolher-te, sempre. Maya enxugou os olhos. Ethan Cole, tu acreditaste em mim quando mais ninguém acreditou. Tu lutaste por mim quando eu estava pronta para desistir. Tu mostraste-me que a confiança não é ingenuidade, é coragem. Ela sorriu entre as lágrimas. Tu és o meu melhor amigo, o meu parceiro, o meu lar. Prometo amar-te nos dias fáceis e nos difíceis, lembrar-te de sorrir, para te arrastar do teu gabinete quando trabalhas até muito tarde, para construir contigo uma vida desarrumada, real e absolutamente bonita. Trocaram alianças, simples, sólidas, duradouras. Declaro-vos marido e mulher, disse o celebrante. Podem beijar-se. Ethan puxou-a para perto e beijou-a. Os convidados irromperam em aplausos e vivas. Quando se separaram, ambos sorriam como tolos. Senhora Cole, disse Ethan. Senhor Bennett Cole, corrigiu Maya. Já falamos disto. Certo, Senhor Bennett Cole, beijou-a novamente. Gosto do som disso. A festa de casamento foi perfeita. Dança, gargalhadas e brindes que eram tanto divertidos quanto comoventes. Oliver fez um discurso sobre a irmandade e segundas oportunidades. Renée fez um discurso sobre encontrar o amor verdadeiro em lugares inesperados. Kate chorou durante todo o seu discurso, mas conseguiu dizer que tinha ganhado uma filha e não podia estar mais feliz. Ao pôr do sol, Maya e Ethan esgueiraram-se para o cais. Sentaram-se com os pés a baloiçar sobre a água, as mãos entrelaçadas. Então, disse Ethan, estamos casados. Sim, isso é bastante permanente. Essa é a ideia. Bom, puxou-a para perto. Porque não vou a lado nenhum. Nunca. Maya encostou a cabeça ao ombro dele. Sabes o que é engraçado? O quê? Há 6 meses pensei que a minha vida tinha acabado. Pensei que nunca mais confiaria em ninguém. Nunca mais arriscaria o meu coração. Nunca mais acreditaria que coisas boas pudessem acontecer a pessoas como eu. E agora? Agora sei que as coisas boas não acontecem simplesmente. Tu constróis-nas.
Uma conversa honesta de cada vez. Uma escolha corajosa de cada vez. Um dia de nos escolhermos um ao outro de cada vez. Isso é bastante sensato, Sra. Bennet Cole. Aprendi com os melhores. Sentaram-se ali enquanto o céu ficava roxo e rosa, enquanto as estrelas começavam a aparecer, enquanto as suas famílias e amigos celebravam atrás deles. Duas pessoas que tinham estado partidas e assustadas tinham se encontrado. Tinham escolhido a vulnerabilidade em vez da proteção. Tinham construído algo real, duradouro e bonito. E desta vez, finalmente, a velha máxima estava morta. Enterrada com todo o medo, controlo e as paredes que mantinham as pessoas afastadas. No seu lugar, algo melhor. Amor, confiança, esperança. O tipo real. O tipo desarrumado, corajoso, absolutamente aterrorizante que muda tudo. E eles estavam prontos para tudo isso. Juntos. Maya estava no quarto do bebê, a dar os últimos retoques nas paredes amarelas. Cores neutras. Tinham decidido ser surpreendidos. Devias estar a descansar, disse Ethan da entrada. Estou a pintar, não a correr uma maratona. O médico disse que atividade leve é permitida. Ela pousou o pincel e virou-se para ele. Para de te preocupares. Não consigo evitar. É a minha família que está aí. Ele pousou a mão na barriga inchada dela. Os dois. O bebê deu um pontapé. Ambos riram. Alguém é cheio de gênica, disse Maya. É de ti. De certeza que é de ti. Ethan puxou-a para perto, com cuidado, gentilmente. Não acredito que esta é a nossa vida. Acredita. CEO de uma empresa próspera. Casado com uma mulher incrível. Um bebê a caminho. Há um ano estava a comer takeaway sozinho no meu gabinete, convencido de que as paredes eram mais seguras do que as pessoas. E agora? Agora sei melhor. Agora sei que as paredes te mantêm seguro, mas também te mantêm sozinho. E prefiro arriscar tudo por isto. Ele gesticulou pelo quarto do bebê, depois para a barriga dela. Do que ter toda a segurança do mundo. Maya beijou-o. Boa resposta. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem da Renée. Urgente. Preciso de ti. Agora. O coração de Maya deu um salto. A Renée precisa de mim. Vai. Eu acabo de pintar. Tens a certeza? Vai. Cuida da tua amiga. Maya conduziu até ao apartamento de Renée, com a mente a imaginar os piores cenários. Mas quando chegou, Renée estava a sorrir. Urgência? Perguntou Maya. Sim. Vê isto. Renée ergueu o telemóvel. Uma mensagem de um rapaz com quem ela estava a sair. Acho que estou a apaixonar-me por ti. É loucura? Maya riu. Chamaste-me dos preparativos do quarto para isto? Isto é importante, o que é que eu digo? A verdade, que também estás a apaixonar-te, que não é loucura, que por vezes as melhores coisas são as mais assustadoras. Renée respondeu à mensagem. Carregou em enviar. Depois olhou para Maya. Quando é que ficaste tão sábia? Quando deixei de fugir das coisas boas por ter medo de as perder. Justo. Renée abraçou-a. Obrigada. Por tudo. Por seres a minha melhor amiga. Por me mostrares que os finais felizes são reais. Não são finais, disse Maya. São inícios. Naquela noite, Maya e Ethan sentaram-se no seu alpendre traseiro, observando as luzes da cidade a acenderem-se no horizonte. Ela encostou-se a ele, os braços dele à volta dela, ambas as mãos na sua barriga. Sabes o que estava a pensar? Disse Maya. Sobre aquele primeiro dia, quando entrei no teu gabinete, aterrorizada e determinada. Quando olhaste para mim como se eu fosse um problema a resolver. Eu nunca... Sim, olhaste. E estava tudo bem. Ambos tínhamos paredes. Ela sorriu. Mas olha para nós agora. Olha para nós agora, repetiu ele suavemente. Lá dentro, a casa deles esperava, cheia de calor, luz e promessa. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. E entre eles, um bebê crescia. Um futuro a tomar forma. Maya pensou em tudo o que os tinha trazido até ali. O medo e a dúvida. A bisbilhotice e o julgamento. A escolha de ser vulnerável apesar de tudo. A decisão de confiar apesar das feridas do passado. Nada tinha sido fácil, mas tudo tinha valido a pena. Porque o amor verdadeiro, não era sobre perfeição. Era sobre estar presente, ser honesto. Escolherem-se um ao outro mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. Ethan, sim, amo-te. Também te amo.
Ele beijou o alto da cabeça dela. Para sempre. Para sempre. Sentaram-se ali até as estrelas aparecerem. Duas pessoas que tinham estado partidas, assustadas e guardadas. Duas pessoas que tinham corrido o maior risco das suas vidas e encontrado algo extraordinário, um ao outro. E todos os dias a seguir escolheram-no novamente. Escolheram a vulnerabilidade, escolheram a confiança, escolheram o amor, o tipo real, o tipo desarrumado, corajoso, absolutamente aterrorizante que muda tudo. E viveram-no, não perfeitamente, mas honestamente, não facilmente, mas plenamente, juntos, sempre juntos. Fim.